Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Boa tarde. É muito bom estar de volta nessa casa abençoada da cidade de Carazinho, depois de muitos anos que eu não retornava por aqui, mas é muito bom reencontrar os amigos, os irmãos de Ideal Espírita, essa comunidade abençoada, agradecendo sempre a oportunidade de trabalho, de confraternização, de troca de experiências, e que possamos, portanto, durante esses breves instantes em que aqui vamos permanecer, abrir os nossos corações, a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais possam acessar o nosso ser integral, a fim de que os benfeitores espirituais possam fazer em nós aquilo que diz a música do Zaqueu: faz um milagre em mim. Os amigos espirituais diuturnamente estão em nosso derredor, tentando nos guiar pelo melhor caminho. Mas às vezes nós não conseguimos ouvi-los, auscultá-los. Porque se a gente escuta as ondas sonoras do mundo, a gente bloqueia a nossa percepção espiritual. Então a gente escuta, mas não ausculta. Os amigos espirituais falam na nossa consciência. Quando a gente fala sozinho coisa boa, são os nossos benfeitores espirituais falando em nós, nos alertando, nos orientando, nos mostrando o melhor caminho. E às vezes a gente resiste, a gente teima e vai na direção contrária. Às vezes, nossos entes queridos nos alertam de certas circunstâncias e a gente bloqueia, não ouve, o orgulho não deixa. Aí nós viemos na casa espírita. E na casa espírita, onde se estabelece uma psicosfera toda especial, preparada por antecipação para nos receber, então o companheiro expositor da tarde, da noite, daquele dia, ele traz um tema que ele estudou, que ele preparou, mas os benfeitores espirituais colocam nas entrelinhas da fala do expositor pequenos recados que têm endereço certo, nome, inclusive CPF. Então, se lá pelas tantas o palestrante falar alguma coisa e a gente achar que é para nós, estou confirmando nesse momento. Pode crer que é. Cobra mandada? Sim. Mas não é o João, né? Não é a Geni, não é o pessoal que me conhece que fez a cama da pessoa, né? É os benfeitores espirituais que, quando a gente saiu de casa hoje à tarde, eles já separaram a fichinha de cada um de nós e trouxeram a fichinha para cá por antecipação. Intuitivamente, na medida que se estabelece uma sintonia ideal do palestrante com a corrente espiritual da casa, do palestrante com o público, aí se estabelece um ambiente todo favorável para que a gente possa receber as nossas mensagens. É como se fosse um trabalho de psicografia, mas só que é de psicofonia. O médium palestrante, ele tem uma mediunidade diferente. É a mediunidade falante. É interessante que no meu caso, quando eu faço a palestra, eu sou médium falante. E quando eu estou em qualquer lugar do mundo, eu sempre sou falante. Eu não sei se é mediunidade ou é eu mesmo. Então os amigos espirituais, eles acabam mandando pequenos recados para a gente. Eu aprendi isso ao longo dos meus 28 anos que eu trabalho fazendo palestra. Trabalho na Casa Espírita há 30 anos, com 2 anos eu comecei a fazer palestra. E muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente depois da palestra, dizem assim: gostei da palestra, e assim, é interessante que o senhor falou uma coisa que era para mim. E aí às vezes a gente insiste assim: não, mas eu acho que não é senhora ou senhor, porque eu não lhe conheço. Não, mas eu sei que era para mim. Eu digo: mas como é que você sabe que era para você? E a pessoa fala assim: é porque você estava olhando noutra direção e quando falou aquilo, olhou exatamente para mim, então eu sei que era para mim. Eu digo: bom, então é. Aí eu aprendi com os amigos espirituais que é verdade. E aí é interessante que quando a gente vem na casa espírita e vem uma coisa assim que é um peteleco na orelha ou dedo na moleira, e a gente às vezes pode se sentir prejudicado, essa é para ele.
né? Então, assim, não, mas eu acho que isso, assim, é uma certa perseguição, porque eu fui lá, a pessoa falou para mim. Ao contrário, se porventura alguém receber recado hoje, assim, daqueles recados direto, pode dizer assim, ó, hoje eu fui privilegiado, foi escolhido, porque saiu alguma coisa que eu precisava, era para mim. Que bom que vocês vieram, que bom que nós conseguimos chegar aqui. Os trabalhadores da casa, nós sempre ficamos muito alegres quando a casa enche. E os benfeitores espirituais fazem uma festa, ainda mais num dia de hoje, nesse feriado todo especial. Um dia que a gente dedica com carinho todo especial aos nossos entes queridos que já partiram para a espiritualidade. Eles merecem sim um dia especial. Tem dia dos pais, dia das mães, da criança, do professor. Eles também merecem um dia, isso é justo. Então, a doutrina espírita não é contra e nem critica o dia de finados, né? Então, mas como falou nosso irmão aqui, é importante a gente lembrar que todo dia é dia de lembrar os nossos entes queridos com amor e com carinho. A questão do cemitério é muito interessante. Pergunta-se, o espírita vai ao cemitério? Pode ir, não tem nenhum problema. O espírita sabe que o ente querido não estava lá ontem, dia 1º, e não vai estar lá amanhã, dia 3. Mas hoje, se a gente for lá, vai estar lá. O nosso ente querido, que nos quer, que nos ama, e estabelece esse afeto conosco, apesar de estar na outra dimensão, se a gente for para o cemitério hoje, ele vai lá para nos encontrar, com certeza. Mas nós que lembramos nossos entes queridos nessa data hoje, viemos para cá, eles vieram para cá. Então, além de, na casa espírita, toda vez que a gente vem, ter uma média de 2 vezes a quantidade de desencarnados para a quantidade de encarnados, via de regra funciona assim. Para cada um encarnado tem 2 desencarnados na casa espírita. Hoje tem no mínimo 3. De onde é que é os 2 da regra geral? É porque um é o anjo de guarda, que nos acompanha onde a gente vai, do céu ao inferno. Nosso anjo de guarda não nos abandona nunca. Mas como é que às vezes a gente cai no buraco? A gente cai no buraco em nome do nosso livre-arbítrio. Porque o anjo da guarda não tapa o buraco. E nem nos agarra pela camisa. Mas ele intercepta tudo que ele consegue fazer. Desviar, esquece a chave, toca o telefone, dobra na rua, o trânsito está trancado. Faz misérias. Ele faz para tentar interceptar de que a gente caia no buraco. Mas se a gente insistir muito assim, quisesse atirar no buraco, o anjo da guarda chora e deixa. Ele não está autorizado a teimar com a gente muito. Então, se a gente vem na casa espírita, o anjo da guarda vem junto. Se somos 100 na casa espírita, tem mais 100 anjos da guarda. Já dá 200. Agora, como nós somos espíritos imperfeitos, sempre também nos acompanha um obsessorzinho. Porque não é aquele espírito assim da maledicência que quer arrebentar com a gente. Mas é um amigo que está meio perdido, que está meio triste, cabisbaixo, que às vezes pega carona na nossa tristeza, nos nossos vícios, nas nossas raivas, pega carona e acaba vindo junto com a gente para a casa espírita. Sempre tem um. Se não está lá em casa, não está no trabalho, não está no vizinho, às vezes está na praça que a gente estacionou o carro e a gente atravessa a rua, ele já vem junto com a gente. Então nessa conta hoje tem 100 mais 100 mais 100, 300, fora aqueles que vieram porque hoje é finados. São reflexões iniciais, meus queridos irmãos, para que eu possa me acalmar, porque o palestrante espírita, quando ele levanta sempre tenso, preocupado, né? Porque ele tem que saber o que ele vai falar, e tem uma situação muito difícil do palestrante, que é paradoxal, mas é uma das dificuldades maiores do palestrante. Sabe o que é? É porque quando a gente vem para cá, fica todo mundo olhando, isso é complicado isso, né? E aí a gente sabe, vai ficar todo mundo olhando assim, agora eu levanto e vai ficar todo mundo me olhando, vai no domingo, mas o que a gente vai fazer, né? Se escolheu ser palestrante, não tem outra maneira. Então ele tenta conversar algumas coisas de linha geral para que ele possa se acalmar, se harmonizar, conectar com os benfeitores espirituais e também poder trazer para junto dele, das suas vibrações, a plateia, o público. Então eu aprendi, quando eu fiz o meu curso de expositor espírita na Federação em 1995, com o professor Lauro Borba, que o palestrante ele funciona que nem um piloto de avião. Então
Então o piloto de avião, ele entra, liga a aeronave e dá um tempo para todo mundo embarcar. Depois fecha as portas, recolhe a escada, dá os avisos e depois decola. O palestrante espírita, como um piloto de avião, ele não pode chegar e dizer assim, ó: boa tarde, meus amigos e meus irmãos. Saúde mental e espiritualidade. Não, o pessoal nem embarcou ainda. Tem gente que vai ficar para trás, que tem uns mais lentinhos para poder pegar. Não pega na primeira e na segunda, pega na terceira. Então, enquanto ele vai conversando, falando, as pessoas vão se conectando, aí depois agora estamos todos embarcados, então vamos trabalhar o tema para o qual nós viemos aqui na tarde de hoje buscar. Jesus, quando caminhava, andava pregando a boa nova pelas estradas poeirentas da Galileia e da Judéia, frequentava algumas cidades do interior, das cercanias de Jerusalém, e sempre que ia para cidades pequenas, ficava hospedado na casa de amigos. Mais especificamente, quando ia para a cidade de Betânia, ele se hospedava na casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. O Lázaro quase não parava em casa. O irmão, o homem da casa, estava sempre em busca do pão de cada dia, do trabalho, das lides trabalhistas. A Marta era muito preocupada com o trabalho doméstico. Então a Marta ficava o tempo todo limpando a casa, varrendo, lavando roupa, fazendo comida, cuidando dos deveres domésticos o tempo todo, e sempre tinha muita coisa para fazer. Um dia para Marta era insuficiente para ela fazer tanta coisa que ela tinha que fazer. Faz lembrar alguma coisa da contemporaneidade. Restava então para Maria fazer sala para Jesus. Maria, sentada aos pés do Mestre, bebia os seus ensinamentos, as suas palavras e as notícias que ele trazia acerca do reino dos céus. Marta, ansiosa, passava de um cômodo para outro da casa, observava Maria sentada, tranquila, e com um ar de crítica ficava incomodada, e ia e voltava passando pela sala. Lá pelas tantas, Marta, não se contendo, adentra a sala e diz assim: mestre, será que você poderia liberar um pouquinho a Maria para ela me ajudar? Porque eu trabalhei um monte e ainda tem muita coisa para fazer. E Jesus disse: Marta, minha filha, acalme o seu coração. Quem sabe você para um pouquinho e venha para a sala para ter conosco, para conversar. Eu estou trazendo notícias bem interessantes de lá, de onde eu vim, que é a casa do meu pai. Marta, ansiosa, na dúvida, querendo ir porque tinha coisas para fazer. Jesus arrematou dizendo: minha filha, fique à vontade. Você não é obrigada a ficar aqui na sala conosco. Você pode continuar fazendo as suas tarefas. Mas eu te peço, por gentileza, não tire isso de Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Feriado, quinta-feira, um convite para pegar a estrada, ou para fazer tantas coisas interessantes para fazer hoje. E mesmo assim a gente optou vir para cá. Eu tenho certeza, nós escolhemos a melhor parte. Richard Simonetti, um expositor, trabalhador da Seara Espírita, muito querido no interior de São Paulo, ele propõe uma reflexão bem interessante na sua abordagem espírita, bem-humorada. Ele é autor daquele livro, por exemplo, que tem como título Para Rir e Refletir. Então, Richard Simonetti, ele vai propor que a sociedade atual revive a síndrome de Marta. Porque nós vivemos uma vida ansiosa, preocupada, sofrendo por antecipação as coisas que não aconteceram. E tem grande chance de não acontecer. E a gente já está na frente. Simonetti vai dizer: nós nos preocupamos com muitas coisas na vida, quando na verdade deveríamos nos preocupar com apenas 2 coisas na vida: se a gente vai ficar doente ou se a gente vai ter saúde. Se a gente tiver saúde, não tem mais nada para se preocupar. Mas se a gente ficar doente, só tem 2 coisas para se preocupar: se a gente vai escapar ou se a gente vai bater as botas. Se a gente escapar, não tem mais nada para se preocupar. Mas se a gente morrer,
só tem duas coisas para se preocupar: se a gente vai para o céu ou para o inferno. Se a gente for para o céu, não tem mais nada para se preocupar. Mas se a gente for para o inferno, bom, daí nós vamos encontrar tanta gente conhecida lá, que até botar os assuntos em dias, o governo, e a corrupção, e a Operação Lava Jato, tem tanta coisa para botar em dia, que daí não vai dar tempo para se preocupar com mais nada. Ansiedade, crise de ansiedade, é um dos transtornos mentais que assola em grande parte a sociedade nos dias atuais. Transtornos de ansiedade. Mas olha só que coisa interessante. A pessoa serena, tranquila, que tem fé no futuro, esperança em Deus, consciência tranquila, que caminha na vida conforme o alcance do passo. Se somando o nosso passo duplo, pé esquerdo, direito, pé esquerdo, é um passo completo, um passo duplo, der 1 metro, não dá para fazer 1,5 metros em cada passo. Agora eu achei interessante que raramente alguém ajeita o microfone para quem faz a abertura e depois baixa para mim. Aí eu cheguei aqui, o microfone estava assim, eu digo, vai, esse aqui era grandão. Aí eu tive que baixar, né? Então, certamente esse irmão que aqui esteve antes de mim, o passo dele é maior que o meu. E talvez o salário também. Então ele pode alcançar distâncias iguais num tempo menor e ter uma condição socioeconômica mais avantajada do que a minha. E definir a minha realidade é o meu passo e o meu salário. Então, quando a gente vive de acordo com a nossa realidade, a gente tem pouquíssima chance de desenvolver um transtorno de ansiedade. Porque o transtorno, ele eclode em pessoas ansiosas, mal resolvidas, infelizes, afoitas, apressadas e inflexíveis. Algo não dá certo em suas vidas. Aí a sua ansiedade, que não é patológica, em certa medida a ansiedade é até saudável, em certa medida a ansiedade é saudável, porque eu estava sentado ali, faz 10 anos que não venho na casa, meia dúzia de pessoas de repente me conhecem. Quando a gente vai numa casa que a gente já conhece, a gente fica mais tranquilo, mais confiante. Mas quando a maioria do público não nos conhece, a gente fica um pouco inseguro, é da natureza humana. Então o irmão abria o trabalho, eu fazia minha prece concentrado, mas estava um pouco ansioso. Isso é saudável, porque isso gera responsabilidade. Quando a gente é dono de si, não, eu estou podendo, eu sou o cara e coisa e tal, ligeirinho a gente cai também no buraco, porque superestima a sua capacidade e esquece-se de que é ser humano. Como seres humanos, nós somos falhos, imperfeitos, estamos sempre aprendendo. Então, mais interessante do que o transtorno patológico de ansiedade tratado nos consultórios de psicologia ou de psiquiatria, mais interessante do que isso para o nosso estudo da tarde, é refletir sobre a ansiedade do dia a dia. A ansiedade exacerbada, exagerada, preocupações com coisas que não aconteceram. Quer ver uma coisa interessante que eu me dei conta? A palavra preocupação. Então veja que a palavra preocupação, ela é antecedida da expressão pré. E depois vem a ocupação. Então tem pré-vestibular, tem pré-natal, tem pré-cirúrgico. É o que vem antes da cirurgia, vem antes do Natal ou do nascimento e vem antes da outra coisa que eu já me esqueci, que eu falei, né? Mas vem antes, pré-vestibular, vem antes do vestibular. Agora vejamos pré-ocupação. O que é ocupação? É ocupar um lugar. Pré-ocupado não existe. Se está pré-ocupado, está desocupado. Então não dá para ocupar antes. Porque assim como 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, o mesmo corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a não ser lá em casa. No tempo que eu brigava pela conta da luz, e sempre que uma pessoa saía de um cômodo e não apagava a luz, eu ia lá atrás e apagava a luz. Saía do quarto e deixava apagar a luz. Ia no banheiro e apagava a luz. Sempre apagando a luz em toda a casa. Porque era eu que pagava e eu me preocupava com isso. Aí um dia, a minha esposa, que
que nem que me mate, eu não digo quem é, porque ela está no auditório, senão depois ela me mata. Então, ela foi no quarto, estava passando roupa, e saiu do quarto e foi na cozinha. Mas isso tem tempo, porque hoje eu não estou nem aí. Eu tenho que pagar a luz mesmo, não vou chamar a migalha, ficar de 5, 10 pila. Deixou acesa, depois nós somos sócios da CE mesmo, não dá nada. Até porque os neguinhos cresceram. Então não dá para fazer muita força. Quando eles eram pequenininhos eu podia com eles, e agora não posso mais com eles. Então melhor é relaxar e pagar a conta. Aí a minha esposa saiu do quarto, deixou a luz acesa, e eu fui com o dedo para apagar a luz, e ela estava lá na cozinha e disse assim, ó, não apaga que eu estou aí. Pronto, quebrou a lei da física. Porque ela dizia assim, ó, não, tu não apaga porque eu estou aí. Mas não, está aí, criatura. Não, eu estou aqui, mas já estou aí. Sabe? Então, no caso, ela burlou esse princípio da preocupação. Com ela pode estar preocupada, porque não estava, mas já estava lá. Fora isso não faz sentido. Então, o que é para amanhã, sexta-feira, espera chegar meia-noite. Hoje é quinta. Vai que não aconteça. Vai que seja diferente. Quantas vezes nós sofremos por antecipação e fizemos uma guerra de nervos e ficamos com taquicardia e perdemos o sono por uma coisa que pode acontecer e não acontece? Então, a pessoa que tem predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade, via de regra, ela vive ansiosa. É uma Marta da vida. Daí vem a síndrome de Marta que a sociedade atual está vivendo. Desacelerar. Carro automático é muito bom, eu nunca tive. E o meu é manual. Então, mas eu já dirigi carro automático, é uma beleza, é maravilha. Mas as nossas vidas não podem ser colocadas no automático. As nossas vidas têm que ser no manual, passo a passo, raciocinando, pensando, analisando, medindo cada situação. Porque nós entramos no automático e aí não funcionamos mais. E não percebemos mais o mundo à nossa volta. E aí nós vamos comprometendo a nossa saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, na atualidade, define saúde mental como sendo o equilíbrio pleno do ser humano nos aspectos bio, psico, social e espiritual. Então, nós, de uma certa forma, somos um corpo biológico. Ainda que nós espíritas aprendemos que somos espíritos imortais, mas também somos um corpo. Além de termos o corpo, também somos esse corpo. E sabe por que eu faço questão de dizer que nós somos esse corpo? Porque esse corpo, ele pré-existe ao nascimento. Pré-existe à concepção. Porque esse corpo que a gente vê, ele é cópia do corpo original, que está por baixo deste. Um está conectado com o outro. Então o corpo biológico não é pouca coisa. Então, de uma certa forma, nós somos esse corpo. Por exemplo, dizer assim, ó, não, hoje vem um amigo nosso, querido, lá de Guaíba, fazer palestra. Um espírito bem legal, coisa e tal. Pode fazer a palestra. Se o que vale é o espírito e o corpo não tem muita importância, aí era só o espírito. Eu estava aqui em espírito e ia fazer a palestra. A maioria não ia conseguir me ver, né? E conseguir me ouvir. Então, e eu nem ia ter que gastar combustível 300 km para vir de Guaíba até aqui. Então o corpo veio. E é o corpo que está falando. Isso para a gente valorizar mais o corpo. Porque às vezes valorizamos o corpo demais e às vezes valorizamos o corpo de menos. E o corpo é importante. Então por isso a saúde é biológica, fisiológica, neurológica. É a saúde do corpo. A dor, o sofrimento físico, ele diz respeito à nossa saúde mental. Porque a saúde mental é um ser integral, é um ser biológico. Mas quando a gente faz os exames anuais ou semestrais, check-up geral, e está tudo beleza, não significa dizer que a pessoa está bem. Porque ela, de repente, pode estar em depressão,
numa tristeza profunda, quase crônica, no fundo do poço, caiu no buraco, a vida perdeu o sentido. Então, ela está bem biologicamente, mas não está bem psicologicamente, psiquicamente. Por isso que saúde é um equilíbrio biopsíquico, mas é também social. Porque nós temos que viver em sociedade. Não somos o Tarzan. Nós somos seres gregários. E uma das leis morais que a gente estuda no Espiritismo é a lei de sociedade. É na sociedade que a gente é testado ao desenvolvimento sobre todos os aspectos. Desenvolvimento moral, desenvolvimento tecnológico, científico, desenvolvimento intelectual. Todas as áreas a gente se desenvolve na relação social. A começar pela microcélula social, que é a família. Então, quando a gente se isola, é sintoma de patologia. Se a gente tem saúde, está convivendo bem socialmente. O boi, no pasto, quando se afasta do rebanho uma res, o veterinário, o fazendeiro, o peão de fazenda, ele olha o rebanho e vê a res isolada das outras. É batata. Pode ir lá que aquele animal está doente. Porque se ele está doente, ele se isola. Nisso nós copiamos os animais. Ou a gente se isola e fica doente, ou a gente fica doente porque se isola. Então, por isso que no aspecto de saúde, é considerado também um aspecto social, biopsicossocial. Mas a Organização Mundial de Saúde vai além e vai dizer que a saúde plena necessariamente integra a condição espiritual, com um detalhe: não é a questão espírita e nem religiosa. Espiritualidade da visão da ciência é algo que transcende ao domínio humano, físico, dos instrumentos, da tecnologia, da medicação. É algo além do físico. Não necessariamente quer dizer religião, nenhum tipo de religião, ou o próprio espiritismo, porque a palavra espiritualidade remete à nossa doutrina espírita. Mas no dizer da ciência, espiritualidade não é religião e nem espiritismo. É a conexão do ser com o universo. O universo conspira a nosso favor. Se a gente quer ir para o buraco, o universo conspira. Se a gente quer sair do buraco ou evitá-lo, o universo conspira a nosso favor. A natureza, os reinos inferiores da criação, estamos todos conectados, conectados com as estrelas, com os astros, com a lua, com o sol. Isso é espiritualidade. Estamos conectados socialmente uns com os outros. Percepções extrasensoriais, sensibilidade, emoção. Algo que faz parte do nosso dia a dia. Algo que faz uma pessoa ser diferente da outra. Isso se chama, em essência, espiritualidade ou religiosidade. Então, saúde mental é o equilíbrio pleno desses 4 aspectos no ser humano. Mas aí nós vamos perceber que quando nós somos muito rígidos, a gente vive a um passo da depressão. Porque a rigidez nos impede de ampliar a visão de mundo. A nossa visão é obtusa, é restringida, é focada. Não vemos muito longe, não vemos outras possibilidades. Somos muito rígidos. Mas a depressão também está muito ligada à questão do apego. Quanto maior o apego a coisas e a pessoas, maior o risco de entrar em depressão. Agora, o ponto alto da depressão é quando nós queremos preencher um vazio de carência afetiva que existe em nós
com alguma coisa ou alguma pessoa. A natureza, de uma certa forma, nos propicia o risco da carência, desde a infância. Na medida que nós recebemos as frustrações naturais do desenvolvimento, às vezes não sabemos lidar direito com isso. Então, resquícios de carência todo mundo tem, mas às vezes nós conseguimos supri-las com a nossa vida profissional, vida acadêmica, com o trabalho social, com a própria religião, na arte, alguma coisa que nos encanta, algumas coisas que nos alimenta, que nos nutre no mundo, na vida, e a gente dá conta de preencher essa carência razoável que todos nós trazemos. Agora, as pessoas que têm dificuldade nesse sentido, do autodesenvolvimento, da autoestima elevada, em prol daquilo que busca, daquilo que constrói, daquilo que realiza e daquilo que se torna a pessoa, quem tem essas dificuldades, ela procura preencher essa parte carente dela com as pessoas, com uma pessoa ou com as coisas. Tipo um relacionamento conjugal, um relacionamento amoroso. Então a pessoa tem uma carência e ela busca alguém no mundo que possa preencher o seu vazio. Quando na realidade cada um de nós é responsável pelo seu ser. No final da história é cada um por si. Devemos caminhar juntos sempre, mas chega um momento da vida que nós vamos ficar sozinhos, porque somos seres individuais, únicos. Então a pessoa encontra a outra e coloca a outra dentro de si e se preenche da outra. E daqui um pouquinho perde a sua própria identidade. Porque o que mantém ela é a presença do outro. Vejamos uma situação invertida, positiva. Isso que estamos trabalhando, colocando, é a situação patológica, desaconselhável, errada, equivocada, que nos joga, que tem grande probabilidade de nos jogar na depressão. Vamos ver uma situação inversa positiva. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, de perseguidor dos cristãos, se transformou às portas de Damasco, passou a ser perseguido, e alguns discutem que ele foi maior e mais fervoroso que todos os 12 apóstolos, mesmo sem ter conhecido Jesus em vida. Conheceu Jesus em espírito. Pois Paulo de Tarso, de tanta perseguição, tanto sofrimento, tanto apedrejamento, de tão extenuado das suas forças físicas para levar a mensagem do Evangelho para todos os povos, lá pelas tantas alguém perguntou para ele assim: mas Paulo, da onde você tira tanta força? Que fé é essa? Como é que você consegue? E ele responde: a bem da verdade eu só consigo porque já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O exemplo contrário. Suporta aquela dor, faz aquela renúncia, faz aquele calvário, porque o Cristo vive nele. Ótimo. Mas quando eu coloco isso na conta do marido, da esposa, do filho, do meu carro, do meu trabalho, do meu dinheiro, da minha poupança, das coisas materiais, ou mesmo de pessoas, preenchendo o meu vazio, essas coisas e essas pessoas jamais poderão se afastar de mim, jamais. Por quê? Porque daí eu fico vazio. E eu caio dentro do meu próprio vazio. Isso é a depressão. Mas quando nós somos flexíveis e exercitamos o desapego, nós temos o melhor e mais eficaz antídoto contra a depressão: o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Ninguém nasce sem dor. O parto é uma dor compartilhada a dois, se não for gêmeos ou mais de dois. Mas
A parturiente sente dor. O nascituro também sente dor. Nascer no mundo dói. O sofrimento faz parte da vida. Mas é possível sofrer e ser feliz. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sofrimento pode ser usado a serviço do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. A primeira mensagem da psicoterapia, no campo profissional que eu estou atuando agora, a primeira mensagem que tem: por que eu cheguei no consultório do psicólogo? Por quê? Porque eu estou com um conflito, estou passando por um sofrimento. Ok, o que isso pode me acrescentar na vida? Sempre um conflito, um sofrimento, traz uma mensagem codificada. É uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. A psicoterapia começa a partir daí. Lá pelas tantas, as pessoas que tiveram a sua ansiedade esgarçada, o seu estresse estourado, e às vezes não conseguem mais trabalhar, se afastam do trabalho para tratamento. Tem um momento da terapia que ela diz assim, tudo que eu queria era voltar ao meu 100%. A mensagem que a gente faz é assim, meu querido, minha querida, olha só, esquece o 100%. Sabe qual é o melhor desejo do teu tratamento? É tu nunca mais querer o teu 100%. Como assim? Sabe por quê? Porque o teu 100% te adoeceu. Quando a gente fala o nosso 100% nos adoece, não é o 100%, extrapolou o limite. Aí a gente quer o 100% de novo, para enlouquecer de novo. Então, a dor, o sofrimento, é uma oportunidade da gente rever, reciclar. Vou ver de novo. Vou ter que planejar de novo. Por quê? Porque naquela caminhada que eu vinha, eu cheguei onde eu estou. Estou no tratamento, estou na terapia. Estou enfermo, estou doente, estou em depressão, estou triste. Estou no chão. Porque o ritmo que eu vinha não funcionou. Então não quero voltar àquele ritmo. Sofrer, todo mundo sofre. Nós não somos diferentes porque sofremos. Nós somos diferentes do jeito que a gente sai do sofrimento. A chave é essa. É saber o que sofrimento faz com nós. Como é que a gente fica depois do sofrimento? E nisso, um pensador colocou assim: diante do sofrimento da vida, nós podemos ser comparados com a cenoura, o ovo ou o café. O sofrimento é a água quente. Aí é a gente descobrir se somos cenoura, ovo ou café. Porque a cenoura, quando é colocada na água quente, a cenoura amolece. E às vezes o sofrimento nos torna frios, desinteressados. Larguei de mão, não quero mais saber. Não, agora não tenho mais coragem, perdi as forças. Ou seja, o sofrimento nos amolece. É porque nós somos cenoura. Mas tem outras pessoas que diante do sofrimento endurecem, porque o ovo na água quente endurece. E às vezes ficamos rígidos, fechados, não ajudo mais ninguém, não vou perdoar, não quero saber, não participo, estou fora. Comigo faz uma vez só. Ou seja, a gente é ovo, porque endurece. Agora, não apenas pela cor que tem a ver comigo, mas também por isso eu prefiro ser café. Porque o cafezinho é tudo de bom, né? Ou seja, a água quente no café, que coisa maravilhosa. Ainda mais se for melita, não é propaganda. Três corações, tem outros, né? Então, que a gente seja café. Porque o café, ele é flexível, ele traz a água quente para junto de si e se transforma numa coisa maravilhosa e saudável. Tem limite, tudo na vida tem limite. Onde é que exagerar, dá problema. É o veneno, é só ver o veneno. O que é o soro antiofídico? É o veneno da cobra que mata, né? Se for o veneno, mata. Se for o soro transformado, na medida certa, salva. A mesma picada. Ao encaminhar o encerramento do nosso estudo e das nossas reflexões na tarde de hoje, vou contar uma história rapidinha para a gente refletir mais um pouquinho. Nem é bem história, é uma reflexão pegando carona da natureza. A ostra é um molusco marítimo
que se alimenta de plânctons e pequenos micro-organismos marítimos, a ostra. Lá pelas tantas, na digestão da ostra, pode entrar um elemento estranho, tipo um grão de areia, no seu tubo digestivo, e que poderá causar um grande estrago na vida do animal. Mas a natureza, desenhada pelo arquiteto do universo, Deus, nosso Pai maior, estabeleceu no sistema imunológico da ostra um produto, uma substância gelatinosa que envolve o grão de areia. Essa substância é chamada de nácar ou madrepérola. E essa substância que envolve o grão de areia mantém a ostra com a cicatriz do grão de areia, mas não compromete a vida da ostra. Com o tempo, esse grão de areia e mais elementos em torno dele cristaliza. E quando os caçadores de ostra pegarem este animal, caçando pérolas, quando abre a ostra e vê que lá dentro tem uma pérola brilhante maravilhosa, os caçadores constatam: esta ostra sofreu e tem cicatriz. A pérola é o resultado da dor, do sofrimento e da cicatriz da ostra. Nós somos ostras de Deus. O sofrimento é a oportunidade de burilar a nossa pérola. Os grandes sábios da humanidade sofreram muito. Por isso se tornaram grandes homens e grandes mulheres.